Shalom, queridos, graça e paz. Mais uma segunda-feira a gente junto aqui no Café Devocional e essa semana vai começar diferente. Você vai precisar estar com a sua Bíblia, um caderninho, tá? E caneta, tá bom? Então essa semana você vai ter que estar com a Bíblia, tá ok? Com um caderninho e uma caneta. Então se você hoje está escutando a gente e não está preparado, pausa o vídeo. Corre lá, pega o papel, pega a caneta e a gente vai fazer nessa semana uma série de pequenos estudos, amém? Serão estudos bem pequenininhos, de 10 minutinhos, mas para a gente entender o que fala a palavra de Deus sobre os 7 posicionamentos do rei Josafá. Havia uma guerra vindo de encontro a Israel e eles não tinham como vencer. Os inimigos estavam vindo em massa. Eles não tinham como vencer o inimigo de forma nenhuma. Os inimigos eram poderosos e numerosos. Mas por causa de 7 posicionamentos que o rei Josafá tem, Deus traz a vitória. Eu quero compartilhar isso com você durante toda essa semana, em nome de Jesus. Então vamos lá? Prepara tudinho, eu vou rodar a vinheta. Aleluia. Pegou tudo, papel, caneta, travou o vídeo. Amém? Você preparou? Queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Amém, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Eu vou fazer a leitura com vocês. Diz assim, ó, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir? Porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não é este para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitam nela e nela edificam um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permites a Israel invadir quando tinham a terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. E eis que não dão pago vinho para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, caso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvido todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerás contra ele, e eis que sobem pela ladeira de Zir. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia. A leitura ficou um pouco extensa, mas é para que a gente possa dar prosseguimento, amém, nesse estudo. Então, querido, nós vemos que um grande inimigo se levanta contra o povo de Deus. Um grande inimigo se levanta contra Judá, e eles não tinham como vencer. Os inimigos eram fortes, estavam bem armados, eram numerosos e poderosos. Não havia solução. A palavra do Senhor diz que quando Josafá recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele teve medo. E o medo nos paralisa, o medo nos para. Só que Josafá, ele começa a vencer o medo. Com 7 atitudes que ele toma, ele vence o medo, posiciona o povo, recebe a revelação e tem vitória. São 7 posições que você vai precisar tomar na sua vida durante essa semana para que você tenha vitória sobre o medo e sobre toda a dificuldade que tem se levantado contra a tua vida. Eu quero compartilhar com você o primeiro posicionamento de Josafá. Como nós lemos, acabamos de ler o texto completo, no versículo 20, no capítulo 20, no versículo 3 do livro de 2 Crônicas, diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Então a primeira atitude, que Josafá tem, claro, como todo homem de Deus, a primeira atitude, sempre é se voltar a Deus. Isso aí eu não estou nem contando como uma atitude, porque isso já faz parte da nossa vida todos os momentos, Temos que viver uma vida com Deus. Mas a primeira atitude que chama a atenção, que Josafá ele toma para reverter essa situação, para vencer o medo, é o jejum. Ele abre um jejum com toda a Judá, com toda a cidade de Judá, com todo o povo. Eu quero que você entenda isso no teu espírito. O jejum é uma arma espiritual. O jejum, ele quebra a carne. E quando nós quebramos a carne, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós, quando queremos ter comunhão com o Senhor, nós jejuamos, para que nós possamos ter uma santificação, uma separação e uma comunhão. O jejum, ele nos dá a habilidade de vencer a carne. E assim Josafá, ele começa a vencer o medo. E quando ele começa a vencer o medo, ele começa a dar passos em direção à vitória. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos
Eles estavam ali orando, né, expelindo demônios, e houve uma certa situação que os discípulos não conseguiram expelir um demônio de um rapaz, de um jovem lunático. Jesus vai lá, repreende o demônio, mas depois, em particular, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que só o Senhor conseguiu? E Jesus falou para ele: olha, queridos, é porque é o seguinte, existem casta de demônios, ou seja, qualidades de demônios, que não saem assim. Eles só saem com jejum e oração. Eles só saem, a casta de demônios, Jesus fala, que só saem com jejum e oração. Então o jejum é uma arma espiritual que fortalece você e que vence castas de demônios, ou seja, qualidades de demônios que são, digamos assim, qualidades mais fortes, superiores no mundo espiritual, que são vencidas através do quê? Do jejum. Havia um grande inimigo à frente. Eles não tinham como vencer, não tinham condições de vencer, mas eles tomam o primeiro posicionamento. Começam a quebrar a sua carne, começam a jejuar e se fortalecer na presença do Senhor. O interessante é que quando você jejua, né, ou seja, o jejum é você deixar de se alimentar por um período e a carne ela fica fraca, né? Fisicamente falando, você já, né, quem jejua por um período muito longo, né, sente cansaço, né, sente fome, sente às vezes fraqueza, mas essa fraqueza, essa fome, né, que você sente na carne, enquanto a carne se enfraquece, na verdade o espírito se fortalece e você se conecta com Deus. Então, querido, eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu vou dar essa semana para você essas aulas de 7 atitudes que você vai tomar, amém? E uma das primeiras atitudes, uma da primeira atitude é o jejum. Eu quero te convidar a ter jejuando hoje, amém? E se você tem condições físicas, jejue, alimento mesmo sólido, alimento líquido. Se você não tem condições físicas, proibição médica por conta de medicação, qualquer coisa que seja, você faz um jejum de televisão, amém? Então você precisa jejuar. O jejum é a arma 01 do crente, amém? Depois nós vamos passar para outras. Vamos ver as atitudes de Josafá durante essa semana. E essa primeira atitude foi o jejum. Então vamos entrar em batalha espiritual, vencer o inimigo e ter vitória para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua segunda-feira. Amém. Não esqueça, papel, caneta e Bíblia. Tá bom? Shalom. Até amanhã, em nome de Jesus, na terça-feira.